Poderemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? Não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. Essa resposta assim tão contundente, né, uma pergunta tão simples, pode ser porque a nossa relação de tempo é diferente, né, bem diferente, como a gente tem visto em várias mensagens e livros, né, que o tempo para eles é uma coisa, a noção de tempo, né, que, na verdade, para eles é bem diferente do que a gente conta como tempo, né? Então, provavelmente por isso que ele está dizendo aqui que não, que dentro do que a gente imagina da nossa cronologia, como a gente entende aqui na Terra, não, a gente não conseguiria medir isso, não estaríamos nem perto de conhecer isso. E vamos ver que certamente o Miramês deve explicar um pouco mais, né, o assunto. A resposta já acabou? É, só isso. Não e pronto. Não e pronto. Ótimo. Ótimo. Olha só que me passou na cabeça. Quando você falou isso aqui da gente, veja só. E se nós estivéssemos em outro planeta, onde que um ano é um dia nosso, né? Não tem um negócio desse, acho que Plutão, não sei qual país, de tão grande, qual planeta que é, de tão grande que ele é, que o fuso horário é diferente, né? Então, quer dizer, até essa concepção de onde você está, não precisa nem estar no espaço, tem que estar num planeta do nosso próprio sistema solar que a gente conhece. O dia já se torna diferente, é só isso também que eu queria acrescentar. É, porque provavelmente Kardec, na época, queria saber realmente em termos de tempo terreno, né? E eles não perderam nem tempo de dar aquela enrolada normal que eles dão, né? Não, não. Vamos ver aqui o que o Miramês fala. Aparecimento do homem. Até então, não podemos determinar a época em que surgiu o homem na Terra, bem como os seres vivos em geral. Essa data se perde nos arquivos da natureza. Somente é dado revelar aos homens aquilo que lhes pode falar. A evolução é um livro que vai se abrindo aos poucos para aqueles que crescem pela força do progresso. O que se pode fazer é uma estimativa, como sempre. A idade é como se fosse um registro humano. As barreiras se interpõem à vontade e nos perdemos nas nossas deduções. Somente sabe. Diga. É a sua resposta, mais ou menos, né? É um registro humano. Não se perde. Não, eu estava pensando, eu estava lembrando da Cibele, né, no outro dia que ela falou da semente, né? Se a gente entende que veio desenvolvendo, né, a nossa essência, né, desde os reinos mais primitivos aqui na Terra, né, e fizer essa analogia com a semente, que está tudo ali, ela só vai desenvolvendo, realmente você não pode dizer que quando você surgiu aqui na Terra, porque você já vem, sei lá, desde que foi criado a tua semente, você já tinha tudo ali desenvolvendo, né? E para nosso entendimento, para nossa noção de tempo, isso ficaria realmente desproposital. Somente sabemos que o homem é o ser mais novo na casa terrestre. Ele é, pois, a herança de gigantescos esforços da natureza, que vem subindo de degrau a degrau, assinalando a sua posição como tipo aprimorado no laboratório da vida. Não estamos em época de ganhar tempo e fazer crescer a fraternidade na Terra. Se nos empenharmos somente em conhecer os primórdios dos nossos ancestrais, se somente nos preocuparmos com as ciências que nos levam a conhecer o corpo somático, diminuiremos os nossos conhecimentos sobre a alma, dos quais tanto carecemos. Procuremos estudar o espírito e, por vezes, seus corpos que lhes servem de instrumento na grande jornada evolutiva.
que as outras ciências fiquem para depois que aprendermos a amar e a reconhecer a necessidade de servir. Aqui eu acho que ele bota uma coisa assim, uma chacoalhada, né? Que ele sempre bota de alguma forma, né, que aquilo que a gente tem que se preocupar, na verdade, é conhecer e entender o que é o amor, né? E serviço, e o serviço verdadeiro. Só que a gente também vai entendendo que quando a gente chegar nesse ponto, nada desses questionamentos vai ter o menor significado, né? Então, eu estava aqui pensando, em última análise, a gente perde tempo fazendo um monte de pergunta que a gente pode ou não saber a resposta, mas depois não vai fazer a menor diferença, que não interessa. O importante é o desenvolvimento do amor, da fraternidade incondicional e universal. Sabe, Silvio, pegando esse gancho que você acabou de falar, desculpe me intrometer, o que acontece? Eu vejo assim, tá? Vem por osmose, vamos falar assim. Que você adquire um grau de amor, um grau de elevação com alto, e isso vem para você, sabe? Vem uma coisa como se fosse um instintivo, sabe? Como uma criança nasce e vai mamar nos peitos da mãe, é uma coisa instintiva. Então, essa essência da criação, como você está mais evoluído, ela já vem para você. Isso me reporta, por que estou também pegando isso? Que ela me lembrei de um livro que eu já li, não me lembro mais o nome, de uma pessoa que justamente isso, ela estava naquele negócio pós-operatório, que não sei se ela desencarnou, ficou na minha vida, não me lembro mais detalhes, mas ela falou que ela entrou numa biblioteca espiritual e ela folheava os livros e aquele conhecimento vinha para ela. Isso, tem gente que tem esse dom de você pegar um livro e fazer uma leitura super rápida, entendeu? E isso é um exemplo só que eu estou falando, disso tudo que você acabou de falar aí, materialização. A gente ainda fica nessa coisa que nós somos primitivos, mas eu deduzo que quando a gente tiver, como o Milanês está falando, do amor, tudo fluirá. É isso só que eu queria acrescentar. Sibério? Quando tu leu a resposta, eu fiquei pensando, nossa, era tão mais simples eles darem uma resposta aproximada, né? Porque todo esse mistério, eu fiquei questionando, por que do mistério, né? Mais fácil dizer, o homem surgiu há trocentos milhões de anos, bilhões de anos e pronto, né? Aí eu fiquei pensando, será que é porque tem essa questão que a gente tem em outras bibliografias, de que a gente seria já a terceira civilização, né? Alguma coisa assim. E talvez aí seria uma informação científica complicada para aquela época, para ele poder explicar, né? Que existia uma civilização e aí ela desapareceu, e veio outra e desapareceu. Não sei, eu fico me perguntando o porquê de não dar informação, porque seria... E eu lembrei também que no Evangelho, quando eles explicam os mundos, né? Que a Terra já foi criada como um mundo de provas e expiações, né? E ali no Evangelho eles falam que nós não começamos nosso desenvolvimento aqui nesse planeta, né? Eles falam bem claro que nós já viemos para cá nesse estágio de provas e expiações, então nós somos espíritos de outros planetas. Que existe sim alguns que começaram desde os espíritos mais primitivos, mas que são os indígenas e os aborígenes, né? Isso é uma porcentagem bem pequena, que realmente começou essas primeiras encarnações aqui na Terra, que a grande maioria já vem de outros lugares. Então, se eles já estavam, né, no Evangelho já colocaram essa informação, assim, não entendo por que não dizer, né, nessa pergunta mais claramente, né? Mas deve ter algum porquê. Diga, Jay. Justamente pegando isso, só para botar mais uma pimenta. Já que a gente está falando dessas coisas assim, o que acontece? Você sabe que tem uma corrente não sei se é neopentecostais, eu não sei quem é, mas tem uma corrente aí que nega tudo isso, que a gente vê de Adão e Eva, ponto final. Nega todos esses animais que a gente vê, esses esqueletos, esses fósseis, seja lá o que for, eles negam tudo isso. Diz que é da essência divina.
É uma confusão danada, só isso que eu queria botar essa pimenta, mas que eu queria botar, entendeu? Dar um molho aí especial. Eu estava pensando sobre ele falando do amor, né? Do que é importante a gente desenvolver fraternidade, amor, essas coisas assim. E eu estava pensando como que, de alguma forma, estão nos empurrando para isso. É como que se o homem, né, ficasse andando travadinho, travadinho, e está vindo uma avalanche de empurrão para que a gente veja o amor, para que a gente trabalhe com o amor. Eu me lembro que uma vez eu estava assistindo fui numas palestras sobre essa questão de tecnologia, e uma das pessoas que, isso já faz uns 7 anos, inteligência artificial, essas coisas todas, e uma pessoa que foi lá falar, um cara lá, um fera lá que estava lá falando, ele virou e falou assim, que o mais importante, acho que eu já comentei aqui, que o mais importante seria, a partir, naquela época ele falando, pensar na criança, no como tratar a criança e como trabalhar com a criança, era a visão dele. Com o tempo eu fui pensando sobre isso e eu fiquei imaginando assim, quase todas as profissões, a inteligência artificial de alguma forma vai interferir, vai envolver, vai poder trabalhar e vai tirar, vamos dizer, entre aspas, o trabalho de muita gente. Mas uma coisa ela não tira, que é o amor de um para com o outro. É como se empurrasse as pessoas a cuidarem. Por exemplo, um professor de uma criança pequena não vai ter um robô, não vai ter ninguém que substitua, né? Por quê? Porque precisa do ser humano, do calor humano. E isso, isso mesmo, por exemplo, quando a gente aqui, né? A minha filha fora, eu vejo ela, mas eu não sinto ela, né? Já dá um alívio da gente ver, mas você não sente o calor, né? O cheiro. E a própria medicina, né? Tanta coisa que os médicos já estão, mas a enfermagem, a técnico de enfermagem, aquele que vai lá dar a injeção, aquele que vai lá tocar, o robô não vai fazer, é frio, não dá. E esse envolvimento toque, envolvimento, ele aproxima a gente, né? E ele faz a gente amar de alguma forma. Eu acho assim, é como se a gente estivesse lá travado e eles estão empurrando a gente para isso de todas as formas, mesmo que a gente não perceba. Isso. Vai, Jay. Pegando esse gancho que a Tiva acabou de falar aí, eu vou reportar da conversa que nós tivemos ontem das viagens. Como eu falei, sou andarilho. Então, isso que a Tiva acabou de falar, a gente vê no meio rural. Doenças do grande centro urbano, você vê lá, salta aos olhos. Por quê? Porque a solidão. São famílias que às vezes estão sozinhas. Quando aparece alguém assim, eles conversam tanta coisa com você quer andar e não consegue, porque eles ficam, sabe, desabafando todos os problemas dele, toda aquela solidão. Isso aí é latente no meio rural, só que a gente vê aquela coisa toda bucólica, todo bonito, mas ali só tem solidão. E muitos homens se entregam ao alcoolismo, é uma coisa assim que extrapola. Só quem anda consegue ver isso, sabe? Quando você passa pelo carro, você acha que casa bonitinha, eu moraria ali. Fala, tem um monte de troço, mas não, ali tem solidão. E tem o abandono dos filhos, porque eles criam os filhos, e os filhos, depois que têm asa, voam para... Tua filha voa para o Canadá. O deles voam para São Paulo, voam para o Rio, voam para as grandes cidades, entende? Isso é um fato e gera doenças, como eu falei, de hipertensão, vitiligo, psoríase, sabe? Desequilíbrio emocional, alcoolismo, tudo isso aí. Porque falta o quê? Isso que você acabou de falar aí. Ele sente essa solidão que nós vivemos todos em coletividade, né? Nós temos uma aldeia global e eles estão isolados e sentem todas as sequelas. É isso só. Em relação a esses questionamentos,
A espiritualidade sempre deixou bem clara que ela não perde tempo com o que ela sabe que, de fato, não vai influenciar na nossa evolução, no nosso crescimento, na nossa transformação, naquilo que a gente tem que ser. E essa parte mesmo do Livro dos Espíritos, até chegar um momento em que eles começam a passar conhecimento, não é só essa parte inicial em que é mais uma ânsia de querer saber, de aprender, eles deixam, a gente já comentou isso, eles deixam bem claro em pergunta após pergunta. Você pode perguntar, mas eu não vou perder tempo respondendo, porque isso não tem importância. Então, quando a Cibele questionou, por que eles não dizem? Porque para eles isso não tem a menor importância. Se a gente for reparar em termos de humanidade na Terra, salvo raríssimas exceções, todo mundo vive totalmente desacordo, vamos dizer assim, com o que a espiritualidade maior espera, né? Que a gente alcance. Que a gente vive aqui e, de acordo com o que a gente vê aqui, o que a gente sente aqui, com as aspirações que a gente promove aqui, mas que não tem nada absolutamente a ver com o mundo espiritual. E isso eles vão deixar claro, não só no Livro dos Espíritos, como em vários outros livros, que essa nossa ânsia de perguntar, de saber detalhes disso ou daquilo, é como coisa de criança, que não tem a menor importância. E eles realmente não perdem tempo com isso, eles não respondem. Você pode fazer as perguntas que forem, eles só vão te responder porque eles acham que vai ser útil para a tua programação, para a tua jornada. Senão eles não falam. E é muito por isso, porque eles sabem que o que importa, pegando como o Jair disse aqui, o gancho da diva, é a gente aprender o significado do verdadeiro amor. O resto tudo são atropelos do caminho, que a gente vai passando, mas que vão ficando para trás. Que ele pode chegar aqui e me dar uma explicação completa de qualquer uma dessas perguntas. Que mais à frente eu vou ter um entendimento mais desenvolvido e aquela explicação toda não vai fazer a menor diferença, não vai ter a menor importância. Provavelmente não vou nem mais lembrar do que eles me explicaram. Precisa ser sentido, percebido. E isso a gente vai angariando com o tempo. E quando chegar no tempo que a gente já entendeu, não, talvez não totalmente, mas grande parte do que significa realmente amor, essas perguntas vão estar incluídas, essas respostas que a gente tanto queria, vão estar sendo absorvidas pelo entendimento do que é o amor, do que é o servir, do que é estar ali em comunhão, de fato, entre todos, com todos. Então, tem muito isso. A gente ainda vai ver muito no Livro dos Espíritos perguntas que eles vão simplesmente dar outro rumo na resposta. O Miramês faz muito isso. Ele começa a dar uma passada no assunto e depois ele descamba para uma outra noção de informação que, se a gente parar e analisar realmente, não tem nada a ver com a pergunta que foi feita. Diga, DJ. Olha só, Tivo, como você falou uma coisa legal. Vou resumir. Veja só, desculpe, uma das definições de Deus. Deus é amor, ponto. Então, quer dizer, você tendo amor, você tem a aproximação de Deus. Aí fecha, acho que isso tudo você acabou de falar aí, pelo menos eu vejo assim. Quanto mais se descobrem remédios no mundo físico, mais surgem doenças e desequilíbrios. Remédios podem servir para remediar as situações, enquanto não se conhece a verdadeira fonte dos infortúnios. A medicina oficial se esqueceu e ainda não tem condições para diagnosticar as causas verdadeiras de todas as doenças, para então encontrar o remédio eficaz de todas as enfermidades. Será que não é melhor procurar saber quando é que apareceu o ódio na Terra? Iremos assombrar-nos com a sua idade, e esse medo nos levará a combatê-lo pela raiz.
Assim seria com os ciúmes, a inveja, a maledicência, etc. Todos sonhamos com um paraíso terrestre e espiritual, para nós e toda a humanidade, mas esquecemos que esse paraíso haverá de ser conquistado, formado dentro de nós, para que ele se enraize por fora. Não podemos ser felizes com a infelicidade alheia. Qualquer coisa que estivermos desperdiçando provocará falta em algum lugar. O homem espiritualizado tem o dever de orar, pedindo na súplica a ajuda de Deus, para que ele possa fazer o que deve ser feito. Esse desequilíbrio que notamos na economia de uma nação, e certamente na Terra, é prova evidente dos desequilíbrios das criaturas e o karma pesado, individual e coletivo da humanidade. Na verdade, é o karma pesado, individual e coletivo da humanidade. A solução é a mudança de costume dos homens, é a transformação dos conceitos da vida, é começar na grande escola que existe e que se chama lar. Ele é, pois, a célula que pode garantir a harmonia de todos os povos, se o evangelho for vivido dentro dele. O culto do evangelho no lar é o primeiro passo para o despertamento espiritual. Ao nascer, a criança recebe as primeiras sugestões do amor do Cristo. E essa criança vai crescendo envolvida na dignidade e no dever, no amor de uns para com os outros, dedicando-se à caridade por onde passar. Encontraremos, então, uma juventude esclarecida, com uma visão maior do futuro. E neste regime poderá aparecer o novo homem na Terra, o homem de luz, que desconhece as trevas. As escolas que o orientam são escolas de paz. Depois que a Terra for transformada na esperada terra de promissão, não haverá mais guerras nem fome, peste ou contradições entre os homens. Tudo será harmonia. A humanidade, desfrutando a felicidade, perderá essa ansiedade de querer saber o impossível. Somente desejará o que a própria evolução comportar. E o homem verdadeiro começará a surgir, desde essa época na Terra. Eu achei bem bacana isso. É mais ou menos o que eu... Assim, a gente não está vendo. Quando a gente está dentro do problema, né, a gente não consegue ver tudo, né? Mas é um momento que a gente está vivendo de alguma forma. Quando o Djaí falou das mudanças climáticas, das pessoas, né? Logo no começo da gente, alguma coisa que já está mudando, muita coisa está mudando, os jovens estão vendo, coisas que a minha geração era totalmente sem noção. Eu fico olhando assim, eu olho para trás e falo, meu Deus do céu, como a gente não tinha noção de A gente é de uma época que a gente pegava, comia alguma coisa e jogava papel pela janela do carro, sem nenhum tipo de... Né? A gente é de uma geração que fazia milhões de coisas assim, sem noção mesmo. E agora a gente está mudando. É claro que é difícil da gente enxergar e tudo, e tem horas que eu também estou assim, tá tudo errado, tá tudo ruim, mas é como se a gente estivesse vendo, a gente, querendo ou não, a gente está sendo empurrado, a gente tem que aprender a amar, a gente vai aprender a amar, é como se fosse assim, gente, não adianta, vocês podem tentar fugir, vocês podem querer ficar indiferentes, vocês podem querer, mas vocês vão aprender, com dor, sem dor, vocês vão aprender. E nós estamos sendo empurrados a isso. E, de alguma forma, eu espero que as novas gerações, né, elas consigam realmente, como ele coloca aí, não só dentro do lar, nas escolas, essa coisa da gente aprender
a estar com o outro, a olhar o outro, a perceber o outro, né? A tentar enxergar o Silvio estava falando, né, da menina, da internet, que, né? Quantas pessoas que demonstram lá, que estão vivendo felizes da vida e no dia seguinte desistem da existência, desistem da experiência carnal. E a gente enxergar, né? Ver além disso. E a gente, de alguma forma, nós estamos trabalhando com isso, né? Jair sempre fala do nosso grupo e tudo, como é bom estar aqui, porque de alguma forma a gente também está trabalhando com isso. E é uma mudança, a gente está mudando. Essas horas eu acho que eu sou positiva. Não, eu me lembro da Sânia, desculpe falar assim, me lembro da Sânia, que falou que ela já estava mudando. Eu realmente mudei. O Djaí que foi criado, que era aquele homem, aquele macho alfa, aquela violência, porque, veja só, é uma coisa muito interessante. Meu pai, ele pegou a palmatória, sabe? O método pedagógico era o método evolução da palmatória. Então, quer dizer, não era muita coisa assim expressiva, sabe? E aí, você ia para o colégio você via barbaridades que hoje em dia era caso de polícia. E era nosso dia a dia. Né? E aí, pega esse gancho que você acabou de falar aí. A forma como eu criei minha filha, como nós criamos nossos filhos, é totalmente adversa daquela que nós fomos criados. Houve um salto qualitativo no modo de vida e de ver o próximo. Esses dias eu estava andando na praia daqui do Flamengo, estava ali no parque, o Silvio sabe, tem o Colégio Santo Inácio, um colégio caríssimo aqui no Rio de Janeiro. O que é que a gente viu? Nós vimos um professor com um monte de alunos catando o quê? Catando os papéis que tinham jogado na praia. Então, quer dizer, é toda uma consciência social e ecológica que está sendo formada naquelas crianças. Né? É só isso que eu queria falar. Eu acho que tudo está nessa última pedacinho aqui, né? Desfrutando a felicidade, né? A humanidade perderá essa ansiedade de querer saber o impossível. Somente desejará o que a própria evolução comportar. Acho que ele resumiu nessa frase o texto todo do que ele queria falar. Que conforme a gente vai entendendo a imensidão que nos envolve, a gente deixa de querer saber o porquê ou como a gente tem que agir para atingir aquilo que a gente já atingiu. E quando a gente, terminando, eu acho, quando a gente ama, quando a gente está bem, é interessante porque a gente não precisa de muita coisa. A gente não precisa quando a gente está bem, a gente não precisa de nada material, a gente está bem, né? É interessante isso. É aquela famosa frase, né? Ah, como está a vida? Um mar de rosas. É o que você falou. Quando está tudo bem, você não questiona nada, você não se preocupa com nada. Está bem, você está em paz e todo mundo à tua volta está maravilhoso, tudo à tua volta está maravilhoso. E é exatamente o que ele descreve. E quando a gente estiver em paz, vai estar tudo maravilhoso, você não vai se preocupar. E quando a coisa está atropelada, a gente arruma um monte de aflição, de questionamentos, de dúvidas. Acho que são as fases que a gente passa, como você disse, é o nosso momento das dúvidas e de aflição. Quando a gente estiver vivendo um mar de rosas, ou como se diz na Marinha, um mar de almirante, a vida vai ser uma beleza e não vai ter preocupação, nem questionamento, nem nada.